parar. Vamos falar de semântica. O que é a semântica, né? A semântica dentro da língua portuguesa vai tratar justamente o quê? Da significação das palavras. Vocês sabem que as palavras, elas não apresentam um sentido só. Dependendo do contexto no qual ela esteja apresentando, né, ela vai apresentar diversos significados, né? E todos esses significados a gente estuda dentro da semântica, como sinônimos, antônimos, né, a polissemia, né, a ambiguidade, né, dentre outros assuntos, correto? Então vamos ver agora a semântica dentro do processo, né, de significação das palavras. Então a gente tem aqui o tópico semântica e a gente entra dentro do conceito, né, de significação das palavras. Vamos ver o que ele diz pra gente de significação das palavras. Olha lá, o significado das palavras é estudado pela semântica. A semântica é o sentido que uma palavra pode estabelecer dentro daquele contexto. A parte da gramática que estuda não só o sentido das palavras, olha aí, com relações de sentido que as palavras estabelecem entre si. Então, ela não só estuda as palavras, mas as relações de sentido que elas estabelecem entre si. E aí ele vai colocar várias situações dentro do processo de significações das palavras. As sinonímias, que são os sinônimos, né? Há uma evolução, né, da língua, da gramática, né? Os sinônimos, que até então eram chamados, hoje são chamados de sinonímia. Os antônimos, hoje são chamados de antonímia, né? Os parônimos, paronímias. Os homônimos, de homônimo, mas é a mesma coisa, não muda nada. E aí a gente ainda vai estudar a ambiguidade, a conotação e a denotação. Vamos lá, vamos ver o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico fala de sinônimos. O que são sinônimos, né? A gente estuda sinônimos desde o Fundamental 1, né? Vai para o Fundamental 2, estuda sinônimo, vai para o nível médio, estuda sinônimo e entra no concurso público estudando também aí os sinônimos. Sinônimos são palavras que apresentam sentidos, né, iguais, né? Palavras que possuem ali sentidos iguais, sentidos semelhantes. No entanto, as palavras vão apresentar formas diferentes, mas o que a gente tem que entender é que são palavras que apresentam o mesmo sentido, a mesma significância. Vamos ver o que ele diz para a gente com relação a isso. Sinônimos são vocábulos iguais ou semelhantes na significação, mas diferente da forma. Esse diferente da forma, às vezes a gente poderia até tirar, porque diferente da forma é óbvio que uma palavra vai ser diferente da outra, mas o significado dela pode ser extremamente diferente. Vamos ver como é que acontece? Belo. Tudo aquilo que é belo pode ser considerado lindo, né? Pode ser considerado bonito. Então aí eu tenho o quê? Os sinônimos, belo, lindo, bonito, né? Tudo isso aí são sinônimos. Se eu falo assim, gostoso, saboroso, né? É tudo sinônimo. Tudo que é gostoso, de certa forma, é saboroso, gostosa, saborosa, enfim. Tudo isso aí também são considerados sinônimos. E aí ele coloca lá embaixo, né? Afasto, distante, longe. Olha, afasto do verbo afastar, de estar afastado. Algo afastado é algo distante é algo longe. Então tem 3 palavras ali no seu sentido, né? Igual, semelhante. Indivisível, inseparável e insolúvel. Vai lá, 3 palavras também que apresentam, né, o mesmo sentido. Eu digo que sinonímia, os sinônimos aí não tem tanto problema, né? Que todos vocês sabem. Sabe qual é o problema na hora da prova? É que ele coloca uma palavra que foge da nossa realidade, né? Ele coloca uma palavra, ele vai colocar na prova, pode se trocando a palavra belo, por qual das palavras abaixo pode-se ter um sinônimo. Aí tu vai lá, letra A, lindo, não vai aparecer assim. Né? Na verdade, no dia da prova, se ele cobrar sinônimo, como é que ele vai cobrar? Ele vai pegar uma palavra que provavelmente ele acha que foge do teu contexto, da tua realidade, para saber até que ponto o teu vocabulário, a tua abrangência vocabular, você consegue, de certa forma, verificar o sinônimo daquela palavra. É assim que ele faz. A gente vai até fazer algumas questões, né, ao longo do curso, que vocês vão ver como é que esses caras cobram isso na prova. Tá bom? Tranquilo? De boa? Vamos para o antônimo. Olha lá os antônimos. Ó, se os sinônimos, as sinonímias são palavras com sentidos iguais, né, os antônimos vão ser o quê? Sentidos opostos, né, diferentes, sentidos contrários, né? Vamos ver o conceito aí que ele coloca de antônimos. São vocábulos diferentes na forma e opostos na sua significação. Olha lá, tudo aquilo que é bom, né, ou bom, mal, olha aí, 2 coisas bem diferentes, opostas, né? Alegre, triste, vida, morte, olha aí, né? São situações que apresentam ali significados diferentes. Os antônimos também, né? Quando é cobrado em prova, ele cobra sempre aquelas palavras que fogem ali, de certa forma, da nossa realidade. Eu sempre digo assim,
que às vezes, por mais que a gente não saiba o significado de uma palavra, a gente pode saber o significado dela pelo contexto, né? A gente pega ela todinha e, peraí, pelo contexto da frase, eu não sei o significado dela, mas ela pode apresentar uma situação X. Ou seja, a gente tem também essa estratégia, né? Quando a gente não tem ali a resposta correta, né? No que diz respeito ao vocabulário, tá bom? Aí a gente tem a polissemia. O que é a polissemia? Poli vem de vários, né? Vários. Vários o quê? Vários significados que uma mesma palavra ela pode se dar, né? Ao longo do seu contexto, né? Por exemplo, se eu falar assim, né? João, pegue aquela pedra que está lá no quintal. Aí eu circulo a palavra pedra. Pedra está no seu sentido real? Sim. Pedra. É uma pedra, um pedregulho, né? Uma pedra que vocês sabem muito bem. Agora, se eu falar assim, João, você é uma pedra no meu caminho. Mudou ou não mudou o significado? Mudou. Agora, pedra não é mais aquele pedregulho que estava lá no quintal, mas significa o quê? O João é um obstáculo, ele é um entrave no meu caminho. Então, aqui, por exemplo, nesse conceito, a palavra pedra tem dois sentidos. Um no seu sentido real, o outro no seu sentido não real, e eu tenho significações completamente diferentes. Vamos ver o significado de polissemia? É a capacidade que uma palavra tem de assumir diferentes significações ou sentido. Olha o exemplo que ele colocou aí. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Olha só, o Sol é uma estrela de quinta grandeza. E ele circulou a palavra estrela. Essa estrela, o que significaria essa estrela? Essa estrela é a estrela celeste, aquela estrela que fica lá, né, no universo, se referindo ao Sol. Né? O Sol é uma estrela, né? Ele está se referindo ali ao corpo celeste. Né? Agora, quando eu falo ali, Clarissa é a estrela de sua turma, mudou. Né? Quando eu falo que a Clarissa ela é a estrela da sua turma, significa que ela é o que? A pessoa especial da turma, ela é a mais estudiosa, ela é charmosa, ela é bonita, ela é educada, ela é gentil, enfim, a Clarissa é tudo isso quando eu digo que ela é uma estrela. Então percebe que eu tenho as palavras, uma mesma palavra, e em duas frases apresentando contextos completamente diferentes. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos para denotação, conotação. Eu sempre brinco, né, nas aulas presenciais que denotação e conotação você não esquece nunca mais. Pena que não dá para fazer aqui, mas eu vou tentar falar e você vai fazer em casa, né? Denotação e conotação. O que eu mais ouço é o seguinte, pessoal, eu até sei que denotação, um é o sentido real e o outro é no real. O problema é que quando eu vou fazer o exercício, né? Às vezes eu esqueço, eu não sei quem é real e quem não é real, não sei se é o denotativo, se é o conotativo, e eu sempre brinco assim, né? Você pega a primeira letra de denotação, né? E você vai, a primeira letra de denotação é a letra quê? A letra D, né? Eu vou tentar colocar aqui próximo da televisão, só para você ver mais ou menos como é que faz, para você nunca mais esquecer, né? Denotação. Eu sempre digo o seguinte, se você abrir a perninha do D, né? É óbvio que não vai aparecer aqui, mas você vai fazer em casa. Se você pegar esse D, do jeito como ele está aí, esse D, e abrir a perninha dele, uma para um lado e outra para o outro, qual é a letra que vai formar? Vamos tentar fazer aqui? Olha só, eu vou pegar aqui, olha, D, vou abrir a perninha dele, uma para cá e a outra para lá. Qual é a letra que formou? R. R de quê? De real. Então, denotação é o sentido real. Eu sempre brinco assim, né? Abriu a perninha, é real. Por que abriu a perninha é real? Abriu a perninha do D, se transforma no R, R de real. Pronto. Denotação, sentido real da palavra. Vamos ver o que ele diz. É a palavra que se apresenta em seu sentido básico. O seu sentido básico é o sentido real, que também é chamada de sentido literal da palavra, aquele sentido único, né? Vamos ver um exemplo. Ele diz assim, o menino machucou a cabeça. O menino machucou a cabeça. Né? E aí ele circula, né? Ele grifa a palavra cabeça e ele pergunta assim para ti, que cabeça? A cabeça, né? Ele é parte do corpo dele, né? O menino machucou a cabeça no seu sentido real, aquela parte inicial aqui, né? Essa parte aqui da cabeça. Agora, se eu falar assim, se eu chegar e falar assim, João é o cabeça da turma. Mudou ou não mudou o sentido? Mudou, né? Percebe que agora a cabeça não é mais essa cabeça aqui, né? Mas quando eu falo João é o cabeça da turma, significa que ele é o líder, é ele que organiza, é ele que faz, é ele que lidera todas aquelas situações. Então a gente percebe aqui, no sentido denotativo, que cabeça está no seu sentido real. Vamos ver o sentido conotativo, como é que se apresenta o sentido conotativo. Conotação é a palavra que se apresenta com o seu significado alterado, permitindo diversas interpretações, diferentes interpretações, sempre dependendo do
contexto em que aparece. Então, conotação, para a gente resumir em poucas palavras, é o sentido não real da palavra, que também é chamado de sentido figurado, né? Sentido figurado. Então, toda vez que eu tenho uma palavra que ela não está no seu sentido real, ela está no seu sentido conotativo, figurado, correto? Vamos ver um exemplo. Aquele jogador é o cabeça do time. Olha lá, aquele jogador é o cabeça do time. Significa o quê? O que significa quando eu falo que aquele jogador é o cabeça do time? Significa que ele tem uma cabeça grande? Não, mas significa o quê? Que ele é o líder do time, né? Ele que lidera, né? É ele que é o capitão do time, é ele que fala as coisas ali com relação ao time. Então, sentido denotativo, sentido real. Lembra? Abriu as perninhas é real, correto? E sentido conotativo é o sentido não real da palavra. Percebe que se eu vou tentar abrir a perna de você, não vai significar palavra nenhuma, né? Então fica bem fácil, bem tranquilo. Você não esquece isso nunca mais na sua vida. E aí eu tenho a ambiguidade ou a anfibologia. A ambiguidade perdeu o tema pelo novo acordo ortográfico, né? Tá, olha lá a ambiguidade. O que significa ambiguidade? Resumindo, ambiguidade é duplo sentido. É toda vez que eu tenho uma palavra em duplo sentido. E a gente sempre se depara, né, com situações na própria internet, né, no nosso próprio dia a dia, com situações de duplo sentido. Principalmente os adolescentes, né? Eles têm muitas palavras em duplo sentido e está dentro aqui da anfibologia, né, e a ambiguidade. Eu botei o conceito anfibologia, que é a mesma coisa. Por quê? Porque como existe uma evolução da língua, uma evolução das questões, o elaborador da questão, ele pode, se bem que pode ser o CESP, né? Inclusive o elaborador da prova, ele não vai cobrando ambiguidade, não. Ele pode ter certeza que se ele for cobrar alguma coisa nesse sentido, ele vai cobrar com relação, pode-se dizer que essa palavra é uma palavra que apresenta anfibologia. Aí o aluno, anfibologia? Não sei nem o que é. É ambiguidade. Pronto. Vamos ver o que ele diz lá. É a qualidade ou estado do que é ambíguo, ou seja, aquilo que pode ter mais do que um sentido ou significado. Olha só como acontece, né, a ambiguidade nas frases. Olha lá, Pedro disse ao amigo que havia chegado. Pedro disse ao amigo que havia chegado. E aí a gente pode pensar assim, peraí, Pedro disse ao amigo que havia chegado, eu consigo entender tranquilamente se o senhor não me dissesse que era ambiguidade. Mas a gente tem que verificar, principalmente quando a gente escreve, né, que algumas palavras, da forma como a gente escreve, pode ser ambíguas. Olha lá, quem havia chegado? O Pedro ou o amigo? Agora lê de novo. Pedro disse ao amigo que havia chegado. Agora pensa, essa frase ela não apresenta duplo sentido, tu não sabe realmente quem chegou. Se foi o Pedro ou se foi o amigo. Olha a segunda frase. O rapaz pediu um prato ao garçom. É óbvio que dentro de um contexto, né, principalmente quando a gente está no restaurante, você vê aqui, o rapaz pediu um prato ao garçom. Lá no fundo tu vai entender que ele quer, né, um prato, ou ele quer um prato ali o quê? O prato ali, o objeto, né? Ou ele quer a comida ali em si, né? Que é justamente o que ele vai dizer. No exemplo acima, a palavra prato pode se referir ao objeto, onde se coloca a comida, é um tipo de refeição. Tu tá entendendo? Então, dentro de um contexto, né, eu tenho uma frase ambígua. Quer uma frase ambígua que geralmente as pessoas falam por aí, né, e às vezes nem se dão conta, é mais ou menos quando eu falo assim, por exemplo, a galinha da minha amiga está lá no quintal, né? Olha só, a galinha da minha amiga está lá no quintal. Peraí, é a galinha, a ave que está lá no quintal ou é a minha amiga que é uma galinha? Tu tá entendendo? O cachorro do seu Antônio saiu pelo corredor. Ó, o cachorro do seu Antônio é o cachorro dele mesmo, o cachorro, o animal, ou o seu Antônio que é o cachorro? O porco do seu Orlando viajou. Ó, o porco do seu Orlando saiu, né, pelo quintal. Ó, o porco do seu Orlando é o animal, o porco é o seu Orlando que é um porco. Tá entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se refere aí à ambiguidade para não tornar uma palavra com duplo sentido. E aí eu trouxe algumas questões, né? Trouxe 4 questões para a gente treinar. Uma questão, né, 2019, né? Essa vez 2014 por um errinho, né? Mas não tem problema. Ele diz assim: assinale a alternativa cuja frase apresenta antônimos. Olha só. E aí ele coloca, né, 5 situações onde eu vou ter que ser sensível a perceber aonde é que eu tenho antônimos. Lembrando que antônimos são palavras que apresentam o quê? Sentidos opostos. Vamos para a letra A. Na letra A ele diz assim: ele é simpático e muito atencioso. Ele é simpático e muito atencioso. Eu pergunto para vocês,
Na letra A, eu tenho antônimos? Simpático e atencioso pode ser situações opostas? Não. Não. Né? Simpático e atencioso, se a gente for por classificar, deve estar mais próximo de sinônimos. Né? Mas se você for ver, nem sinônimos são. Simpático é uma coisa, né? Atencioso é outra completamente diferente. Então a letra A está fora. Vamos ver a letra B. Nem entrava, nem saía. Estava indeciso. Ó, nem entrava, nem saía. Estava indeciso. Então olha só, entrava e saía não são duas situações opostas? Entrar, eu vou entrar em algum lugar. Sair, eu vou sair daquele lugar. Então são duas situações opostas. Então a letra B, ela apresenta justamente o que a alternativa pede, que é marcar uma frase que apresenta-se antônimo, que apresenta, né, antônimos. Entrar e sair são antônimos. Vamos ver a letra C. Aquela jovem é alta, esbelta e simpática. Não tem nenhum tipo de antônimo aqui. A prova do concurso foi difícil e reflexiva. Também não tenho nenhum tipo de antônimo. Ou vês alegre e satisfeito, ou a festa não acontecerá. Ó, alegre e satisfeito, a festa não acontecerá. Também não tenho nenhum tipo de antônimo. Então, a primeira questão do Instituto OCP, né, é a letra B. Nem entrava, nem saía, estava indeciso. Eu tenho uma frase que apresenta antônimo. Vamos para a segunda questão, setup. Ele diz assim: o apaixonado rapaz ficou estático diante da beleza da noiva. A palavra destacada é sinônimo de, olha só, é uma frase muito legal. Percebe que eu falei para você, que quando ele vem com essas questões de sinônimo, antônimo aí, ele vem com palavras que, de certa forma, em algum motivo pode fugir um pouquinho do nosso vocabulário, porque a gente tem o estático com S, e eu tenho o estático com X. Toda vez que eu dou aula no presencial para os meus alunos, eu falo que eu nem sabia que existia esse estático com X. Eu sabia que existia, né, um estático com S, né? Porque o estático com S é o ato de eu estar o quê? Imóvel, parado, né? Inércia, como diz a física, né? E o estático com X, né, é justamente o ato de eu estar admirado, né? Estar deslumbrado com alguma coisa. Vamos ver qual é a questão? A palavra destacada é sinônimo de imóvel. Olha, na letra A ele tenta te enganar. Porque se tu ler rápido, estático é imóvel, é o ato de eu estar parado, mas estático, olha aí, tu vai lá e marca. Só que, ei, tu não paras para perceber que esse estático aqui é com X, o que muda o significado da palavra completamente, tá bom? Então a letra A está errada. Olha a pegadinha aqui, joga a letra A, que é para te nem ler mais a B, a C e a D, e já pular para a próxima questão, só que você não vai fazer isso, né? Letra B, admirado. Vamos ver se encaixa o admirado aqui. O apaixonado rapaz ficou estático diante da beleza da noiva. O apaixonado rapaz ficou admirado diante da beleza da noiva. Perfeito, né? A noiva estava tão bonita, né? Tão linda, que ele ficou estático. Esse estático é com X, ele ficou admirado. Letra B é a correta. Firme não, sem respirar não, e indiferente também não. Então olha aí a importância, né, da gente ter uma abrangência vocabular muito grande. Como é que a gente adquire essa abrangência vocabular? Lendo. Quanto mais a gente lê, quanto mais contato com a leitura nós tivermos, né? E sempre buscar, não é ler por ler, na loucura. É ler, grifar. Essa palavra eu não conheço. Vai para o dicionário. Hoje em dia as coisas estão até fáceis, né? Joga no Google que você tem uma resposta, joga no VOP, você tem uma resposta linda lá, bonita, né? Do significado da palavra, né? Está muito fácil, né? Então assim você vai tendo aí uma abrangência vocabular.